O ano 2016 ele é particularmente curioso, porque a Vale do Rio Doce, que é uma exportadora, ela subiu mais do que a Petrobras e o Banco do Brasil, que são duas estatais. Quando você vê isso, é muito difícil, você não consegue identificar nesse gráfico o impeachment da presidente Dilma. Tem um peso? Claro que tem. Mas o que está acontecendo na China e nos Estados Unidos em particular, eles acabam tendo um peso que é pouco comentado aqui no Brasil. É importante, quando você percebe isso, você lembrar como é que foram os últimos 2, 3 anos. Não foi só o último ano. Não parece, porque atualmente as coisas estão bem melhores, né? Estamos aqui juntos, porrada, conversa boa, lugar incrível. Mas os últimos 2, 3 anos foram 2, 3 anos dos piores anos da história de investimento do mercado mundial. É um negócio compatível com a Segunda Guerra Mundial. Você teve uma pandemia. Até outubro do ano passado, outubro é outro dia, a China, que é a segunda maior economia do mundo, estava absolutamente trancada em casa. Isso foi muito ruim. Você teve a guerra na Europa, que fez ter um choque de preço de energia e comida, que causou uma onda inflacionária no mundo todo. Tipo, a inflação nos Estados Unidos foi para quase 10, a inflação no Brasil foi para 10, e isso fez os bancos centrais, não foi só o Brasil, mas os Estados Unidos, da Europa, terem que subir os juros para caramba também. Foi o maior choque de juros da história recente das economias desenvolvidas no mundo. E quem estiver assistindo aqui, tiver parentes ou for do Paraná, sabe quão ruim foi a seca. A gente estava com bandeira preta de energia tarifária. Uhum. Quando você junta essas três coisas, uma praga, uma seca e uma guerra, Você tem quase a Bíblia, né? é isso. Você tem 3 das 10 pragas do Egito acontecendo no Brasil e no mundo nos últimos 2, 3 anos. Foi ruim para burro. Só o fato dessas 3 coisas parar de acontecer uma tragédia bíblica atrás da outra já deveria ajudar. Quando você pega e olha um pouco para frente agora, o que você vê? Você vê na China, eles normalizaram a economia, passaram a reabrir a partir de outubro do ano passado, eles estão estimulando para burro. O minério de ferro hoje está $130. Uhum. Os Estados Unidos, o Banco Central deles parou de subir os juros, a inflação está convergindo para a meta. A Goldman Sachs, que é um dos bancos mais respeitados do mundo, ele soltou um relatório essa semana projetando que a inflação dos Estados Unidos vai cair no final do ano que vem para 2,4%. O trabalho do Fed está provavelmente completo nesse momento. E aqui no Brasil, o Brasil nunca tira nota 10, mas também a história do Brasil não é uma história de que ele pula do precipício. O arcabouço fiscal ele não é ótimo, mas é o que temos para hoje. Hoje ele tira o risco de cauda e o Brasil tira a nota 6. Quando você pega e junta isso, as 3 pragas do Egito foram embora. A China está reabrindo e estimulando. Os Estados Unidos parou de subir os juros, provavelmente. A inflação no final do ano que vem está indo para onde deveria ir. O Brasil tira a nota 6 na política. A bolsa no Brasil está no nível mais barato dos últimos 20 anos. Certo. Tem um ponto interessante, porque as pessoas elas costumam subestimar, e eu acredito que uma boa parte desse fator também seja por conta das manchetes e notícias que os principais veículos de comunicação ficam propagando, né? Eu sempre comento com os nossos assinantes, eu falo, olha, um veículo de comunicação não necessariamente ele tem a intuição de te informar, mas é de chamar a sua atenção. Então, normalmente são manchetes muito chamativas e que não estão relacionadas de fato com que a performance dos seus investimentos vai ter aí a médio e longo prazo. Então, é algo que pode afetar negativamente, mas de maneira até que insignificante, se você for olhar um prazo mais longo, no curto prazo, né? Mas você falou desse fator, o que está acontecendo aqui no Brasil, o que está acontecendo lá fora. Que peso que você daria? Qual que é a visão de vocês? Quanto tempo vocês gastam olhando o que está acontecendo em termos global, como que o Brasil se encaixa nesse cenário internacional? E o tempo que vocês gastam olhando o que está acontecendo especificamente no Brasil? Digo, em termos políticos aqui, macroeconômicos no Brasil. Sim, acho que
Essa é uma boa questão. Quando a gente olha, né, historicamente falando, a performance dos ativos aqui é ditada a 70%, 80% pelo movimento macro global e o restante pelos movimentos locais. E como o Zé comentou aqui, bem comentou, o Brasil é aquele estudante famoso nota 6, né? Assim, ele não é uma Coreia do Sul, uns Estados Unidos, uma Suíça que, terceiro bimestre tirou 10 seguidos e já está tranquilo. O Brasil é aquele que no quarto bimestre tira 5,8 e vai pedir chorando para o professor 0,2 para ver se ele consegue passar com nota 6. Mas, ao mesmo tempo, o Brasil, quando ele teve na beira do precipício em alguns momentos, ele fez a coisa certa, privatizou a empresa quando precisava privatizar, ele tomou as medidas certas, fez a reforma da Previdência quando precisou fazer, enfim. Então, não é o ótimo, está longe de ser o ótimo, mas ele também não pula do precipício. E é por conta disso até que você tem oportunidades tão grandes no Brasil de variação de ativos. Você tem bolsa subindo 100% em 2003 ou 70% em 2017. Se fosse a Suíça ou se fosse... Não ia acontecer isso.